Bom dia, sejam todos bem-vindos. Bom dia, irmãos, bom dia, irmãs. Sejam todos bem-vindos. Aproveitando, como eu sempre gosto de dizer, se você ainda não é inscrito no canal da igreja lá no YouTube, IB Maranata, se inscreva. Isso daí ajuda você a receber notificações quando você ativa o sininho lá. Notificações quando a igreja começa alguma transmissão ao vivo. E ajuda, né, a gente também na liberação de funcionalidades, né, dentro da ferramenta do YouTube. Se você ainda não segue a igreja no Instagram, siga lá também, IBMSJC. Também, quanto mais pessoas a gente tem seguindo, mais ferramentas a gente tem liberada lá. Bom, irmãos, eu vou orar aqui para a gente poder começar a nossa devocional. Então, vamos orar. Senhor nosso Deus, nosso Pai, louvado seja o seu nome, pela possibilidade que temos de mais uma vez, nesse sábado, meditarmos na sua palavra. Pai, nos abençoe, nos ajude a enxergar as verdades que a sua palavra tem para nos mostrar, e que não seja apenas conhecimento teológico, e que possam ser, que essas verdades possam ser impactantes na nossa vida e que elas possam causar mudança genuína em nós. Em nome do seu Filho amado Jesus, o nosso Senhor e Salvador, que eu lhe peço. Amém. Mais uma vez, irmãos, sejam todos bem-vindos. Bom dia aos irmãos, bom dia às irmãs, bom dia aos visitantes. E na devocional de hoje, a ideia é nós vermos o versículo 14 de João capítulo 1, que acaba complementando, de certa forma, a devocional que eu dei na semana passada, onde nós meditamos nos versículos de 6 a 13, e também complementa, né, a outra devocional que eu tinha feito há um tempo atrás, nos versículos de 1 a 5. De uma certa forma, esse versículo 14 ele vai dar uma concluída nos assuntos que a gente viu anteriormente. E antes de nós lermos, eu entendo que seria legal a gente relembrar, recapitular alguns pontos que nós vimos nessas últimas devocionais que foram baseadas nesses versículos anteriores ao de hoje. Então, na devocional baseada nos versículos de 1 a 5 de João capítulo 1, nós vimos sobre a gravidade do nosso pecado. Nós vimos que para ser pago, né, o nosso pecado necessitou que o verbo, o agente da salvação, o Deus Filho, ele fosse entregue como sacrifício no nosso lugar pelos nossos pecados. Nós vimos o fato de que a luz dissipar as trevas significa que cada um de nós, onde quer que estejamos, nós somos luz e com isso o pecado deve ser dissipado. Luz e trevas são opostos e um não coexiste com o outro. Por isso um cristão não pode esconder a sua luz e viver em meio à escuridão. Por isso que um cristão ele necessita ser diferente em qualquer meio que ele viva. Isso foi o que nós vimos dos versículos de 1 a 5. Na devocional baseada nos versículos de 6 a 13, a gente viu que a função do cristão ela é a de dar testemunho acerca de Cristo, para que através da nossa vida, do nosso ministério, as pessoas, os eleitos de Deus venham a crer que Jesus é o Cristo. E nós fomos lembrados também de que não é apenas testemunhar que nós fomos chamados. Nós fomos chamados também a orar e a orar para que o Espírito Santo abra o entendimento dos eleitos de Deus, para que a mensagem do Evangelho toque o coração deles e seja entendida. Nós precisamos da obra do Espírito Santo.
A gente viu também nessa devocional que o plano de salvação ele não está mais restrito a uma etnia específica, portanto, todo aquele que crer que Jesus é o Cristo e o reconhecer como seu Senhor e Salvador se tornará filho de Deus. E visto que a salvação ela já não é mais restrita ao povo de Deus, né, a um povo específico, né, Cristo, nós vimos que ele não é o culpado por não ser aceito por aqueles que permanecem nas trevas porque amam mais as trevas do que a luz. É quem rejeita que é culpado. Então, com isso tudo, além de nós entendermos mais sobre a dimensão do nosso pecado, foi possível enxergar de forma mais clara a obra redentora de Cristo e também entender qual é o nosso papel como discípulos dele. Então, nós vimos, foi possível com as devocionais entender a dimensão, a gravidade do nosso pecado, e entender também o que nós somos chamados a fazer, a testemunhar, a orar pela salvação de outros, a ser luz onde nós estivermos. Então hoje eu gostaria de meditar com vocês no versículo, como eu falei, que de certa forma dá uma fechada, uma concluída nas devocionais anteriores. E antes de ler, eu acho que é muito válido a gente lembrar que João ele tinha dois públicos-alvos quando ele escreveu o livro dele. Ele tinha pelo menos dois públicos-alvos, que eram os judeus e os gentios que conviviam com ele na possível época que ele escreveu o livro. Então, entender e ter em mente isso vai ajudar bastante a gente a entender o versículo de hoje. Então, por exemplo, ao olhar para o Evangelho de João, como é que a gente sabe que ele tinha dois públicos-alvo em mente? A gente vê que, olhando para o livro, ele tinha uma necessidade, ele sempre enfatizava que Jesus é o Messias, o cumpridor de diversas coisas do Antigo Testamento e que ele também é o Filho de Deus, enviado para redimir os nossos pecados, que são conceitos muito pertinentes para os judeus. E relacionado aos gentios, a gente consegue identificar no livro de João que ele é muito cuidadoso ao traduzir diversas vezes termos em aramaico, explicar os costumes, a geografia da Palestina, ajudando então a contextualizar os fatos para aqueles que não conheciam de forma tão próxima a cultura judaica. Então, com isso a gente consegue ter em mente que ele tinha dois públicos-alvos, e vai nos ajudar bastante a entender com uma certa profundidade maior o texto. E vale lembrar também que esse versículo que nós vamos ler agora, apesar de eu falar que ele de certa forma conclui o que nós vimos nas devocionais anteriores, ele não encerra o prólogo, né, que é essa parte de João que vai de 1 a 18 e que basicamente contém informações chaves, muitos consideram como se fosse um resumo do que vai ser esclarecido ao longo do livro de João. Então, o versículo 14 ele não encerra o prólogo, mas ele contém um ótimo fechamento para os assuntos que nós vimos anteriormente e, portanto, eu gostaria de usar como conclusão desses assuntos. Então vamos ler, é bem curto, mas é muito profundo. João 1, versículo 14. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. O Verbo se fez carne. Essa frase, né, tudo o que nós vimos anteriormente, quando nós olhamos para todas essas verdades, essas afirmações no versículo 14, mais especificamente nessa, o Verbo se fez carne,
ela em si resume basicamente tudo que a gente viu. Todos os eventos, todas as verdades que a gente recapitulou agora há pouco, elas são resumidas em grande parte nessa frase. Um grande ponto dessa afirmação, o verbo se fez carne, é a palavra carne, porque ela é usada como símbolo de humanidade. Mas essa expressão, ela não é simplesmente virou homem, né? Ela tem uma profundidade muito grande. Essa palavra, ela traz um peso muito maior no sentido de que o verbo entrou no cotidiano dos afazeres humanos. O verbo se transformou no homem Jesus. Ou seja, ele realmente tomou sobre si a natureza humana. Ele de fato se tornou assim como nós, em tudo menos em relação ao pecado. Mas veja que essa frase se fez carne, ela não quer dizer que Cristo deixou de ser Deus. Por mais difícil que possa ser para a nossa cabeça poder assimilar isso, é necessário nós cremos e entendemos que ele se tornou homem, mas ao mesmo tempo ele continuou sendo Deus. Como Paulo diz em Filipenses 2, olha só, Filipenses 2, 6 e a primeira parte do versículo 7. Que mesmo existindo na forma de Deus, não considerou o ser igual a Deus algo que deveria ser retido a qualquer custo. Pelo contrário, ele se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhante aos seres humanos. Deus se tornou semelhante, Jesus se tornou semelhante a nós. Ele não deixou de ser Deus, mas ele se tornou homem. Ele, uma expressão que eu gosto muito, que eu li uma vez, é que Deus se revelou em uma pessoa humana, histórica e real. Quando o Verbo se fez carne, Deus se fez homem. Deus se revelou em uma pessoa humana, histórica e real. É esse o peso que o Verbo se fez carne traz para nós. Continuando então, a gente tem a frase habitou entre nós. Essa frase, ela utiliza uma palavra que por diversas vezes a gente inclusive já viu em mensagens aqui na igreja, né, que significa o tabernacular, ou seja, faz uma alusão à habitação de Deus entre os israelitas lá no tabernáculo. No passado, Deus habitou no meio do seu povo, simbolizando sua presença por meio do tabernáculo, depois posteriormente do templo, construído por Salomão. Agora, o que acontece? Deus passa, e aqui é o que João está buscando enfatizar, Deus passa a habitar no meio do seu povo como o Verbo encarnado. E posteriormente, que é o nosso presente hoje, por meio do Espírito Santo que habita em cada cristão. Fica claro então que a mensagem que João quer passar é que, assim como no passado, Deus manifestou a sua presença no meio do seu povo na tenda que Moisés havia levantado, porém agora ele fixou a sua residência aqui na terra em um sentido mais pleno na palavra que se fez carne. Com essa expressão habitou entre nós, João mostra a um de seus públicos-alvos, pensando aqui nos judeus, que Jesus era de fato o Messias
que ele esperava e que eles esperavam, e que Jesus era o cumpridor das promessas do Antigo Testamento. E ao mesmo tempo que João está dizendo isso para os judeus, para nós, né, no caso, para os gentios que ele tinha em mente na época e para nós hoje, ele mostra que, assim como eu, assim como você, Jesus nasceu de uma mulher, mesmo que de uma forma sobrenatural, ele nasceu de uma mulher. Ele viveu todas as fases da vida humana, como a infância, a juventude, até a maturidade, tanto em estatura como em sabedoria, como Lucas 2 fala isso. Ele sentiu fome, ele sentiu sede, cansaço, alegria, dor. Basicamente, tudo o que nós experimentamos ao longo da nossa vida, Jesus experimentou. Tudo o que nós estamos expostos diariamente, Jesus foi exposto também. Então, por se tornar homem, Jesus, ele pode ser entregue em nosso lugar como sacrifício definitivo. E é isso que João quer mostrar com o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Jesus, ele se tornou como nós e ele vivenciou tudo o que eu e você vivemos aqui na Terra. Então, como está escrito em Filipenses ainda 2, de 7 a 11, e vai conectar até com o próximo ponto que eu gostaria de falar com os irmãos. E o reconhecido em figura humana, ele se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. Por isso também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Em todos os instantes, tanto na sua morte quanto na sua ressurreição, Jesus, ele foi Deus e ao mesmo tempo ele foi homem. E isso o torna o sacrifício perfeito em nosso lugar. E como a gente acabou de ler aqui, como o apóstolo Paulo conectou a habitação humana do Verbo com a glória de Deus, nós podemos ver essa conexão também aqui no livro de João, da habitação de Cristo com a glória de Deus. A glória que brilhou no tabernáculo e no templo, quando ambos foram cobertos com a nuvem, não se compara com a excelente glória que brilhou no Verbo e que foi escondida daqueles que rejeitaram a luz, mas que foi revelado àqueles que foram eleitos por Deus. O que João está fazendo aqui, meus irmãos, é olhar para todo o tempo em que o Verbo esteve aqui na terra e resumi-lo no seu ápice, no sacrifício de Cristo na cruz, que revelou de forma única a glória de Deus. E meus irmãos, minhas irmãs, essa glória, ela só poderia ter sido oferecida por um pai amoroso a um filho amado, que era a fonte de toda a graça e verdade de Deus, como é dita aqui no restante do versículo. Então, o meu desejo é que nós possamos olhar para essas verdades que nós acabamos de assimilar e entender que é essa união de duas naturezas da pessoa de Cristo que o qualifica como o único mediador possível para nós pecadores. Meus irmãos, não existe outro redentor
a não ser Cristo. Jesus, ele pode se identificar conosco, pois ele é perfeitamente homem, ele passou pelo que nós passamos, pelo que nós vivemos aqui na terra, e ao mesmo tempo ele pode interceder por nós junto ao Pai, porque ele é perfeitamente Deus. O segundo Adão é muito mais grandioso que o primeiro, porque o segundo, ele é ao mesmo tempo Deus e homem. Por isso, ele foi completamente vitorioso. O meu desejo é que a gente possa olhar para essas verdades e entender isso, que apenas Cristo tem a capacidade de nos redimir. Apenas Cristo é o mediador capaz de nos salvar. Não há outro, não há ninguém além de Cristo que possa ser o nosso mediador. E o meu desejo é que nós possamos ter em mente que, como o Verbo se fez carne, ou seja, já que Jesus é perfeitamente homem e perfeitamente Deus, ele é alguém que se identifica conosco, com a gente, ele é sensível às nossas aflições, ele é sensível às aflições dos seus eleitos, porque ele próprio experimentou o sofrimento, ao mesmo tempo que ele é o Todo-Poderoso, porque ele é Deus. Jesus deve ser o exemplo da nossa vida diária, meus irmãos. Pelo fato dele ter se feito, assumido a forma de homem, ele deve e precisa ser o nosso exemplo. Se tivesse andado entre nós como anjo, nós não conseguiríamos imitá-lo, mas ele andou entre nós como homem. Por isso nós conseguimos saber que o verdadeiro padrão de santidade é andar assim como ele andou, como João diz em 1 João 2,6. Por isso, meus irmãos, por ele ter sido homem, o nosso padrão, o nosso modelo para viver precisa ser Cristo. Nós devemos andar assim como ele andou. E, portanto, apenas Cristo é o Salvador da pátria, né? Somente ele pode ser o mediador entre nós, homens pecadores, e o Deus eterno. Por conta de tudo isso daqui, por conta de ao mesmo tempo ele ser Deus e ser homem, somente ele é capaz de ser o nosso Salvador da pátria. Somente ele é capaz de ser o nosso mediador, o nosso Salvador. Meus irmãos, não há outro Salvador que não seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso, é extremamente importante e necessário nós depositarmos a nossa esperança nele e não em nenhum outro homem. Nenhum outro homem vai conseguir sanar os problemas de uma nação, nenhum outro homem vai conseguir acabar com a corrupção, nenhum outro homem vai conseguir resolver os problemas das pessoas. Apenas o nosso Senhor Jesus Cristo é o verdadeiro Salvador, o verdadeiro Redentor que nós tanto necessitamos. E nós precisamos crer nisso. Vamos orar? Senhor nosso Deus, nosso Pai, louvado seja o seu nome. Louvado seja o seu nome, ó Deus, por ter enviado o seu Filho para ser o nosso mediador, para nos resgatar e nos redimir dos nossos pecados. Pai, nos ajude a entender essa verdade tão profunda de que Cristo, ao mesmo tempo em que ele é Deus, ele é homem, e por isso ele é o nosso padrão, o nosso modelo de santidade que deve ser seguido por todos nós. Pai, nos ajuda nessa tarefa de seguirmos o teu modelo, o exemplo de Cristo,
e para vivermos como te agrada e vivemos de modo que honre e glorifique o teu santo nome. Conceda a tua graça, Pai, pois sem ela nós não conseguimos fazer nada. Que o Senhor conceda a tua graça e nos abençoe, nos ajude a vivermos como Cristo viveu, andarmos como Cristo andou, pois esse deve ser o nosso padrão. Nos ajude também, ó Pai, a entender que não há outro mediador, não há outro salvador, não há outro redentor para nós que não seja Cristo. Somente Cristo é o nosso salvador. E Pai, nos ajude a testemunhar desse salvador, desse mediador que o Senhor enviou para que a comunhão com o Senhor fosse restabelecida. Nos ajude a testemunhar de Cristo, ó Pai, para todos os que estão à nossa volta. Que a nossa vida possa ser um testemunho verdadeiro e genuíno. E que o seu Santo Espírito também possa abrir o entendimento daqueles que foram eleitos pelo Senhor, para que eles possam entender o Evangelho. Pai, abençoe esse nosso dia, abençoe esse nosso final de semana e nos ajude a viver de modo digno, que honre e glorifique o teu santo nome. E é em nome do nosso Senhor Jesus, o nosso único mediador, que eu oro. Amém. Mais uma vez, irmãos, tenham todos um bom dia e um ótimo final de semana para todos. Um abraço.